nessa edição do Conta Corrente Especial, vocês vão conhecer um antropólogo brasileiro formado na Austrália que teve uma experiência incomum. Durante algum tempo, ele viveu em uma ilha isolada dentro de uma tribo de aborígenes primitivos australianos. Bem, anos depois ele foi para Londres, fez pós-doutoramento em economia e aí ele descobriu que todo aquele aprendizado, aquela sabedoria que ele tinha adquirido junto com os aborígenes primitivos podia ser aplicada e muito bem aplicada no mundo moderno empresarial. Ele então fundou uma empresa de consultoria, a Anthropus, sediada no Brasil, com ramificações em Nova York, em Londres e Montevidéu, e passou a divulgar um novo método de gestão empresarial que tem feito um sucesso enorme. Bem, vocês vão conhecer Luiz Almeida Marins Filho, está aqui ao meu lado. Ele é autor de vários livros, são 8, né? A gente tem aqui 4 títulos. Socorro, tem um sócio, Administrar hoje, Socorro, preciso de motivação, Socorro, tenho medo de vencer. Esses são os títulos que têm feito maior sucesso. Agora, por que tanto socorro, Luiz Almeida? Exatamente porque a gente está vendo hoje no mundo, quer dizer, uma dificuldade muito grande de você enfrentar esses desafios de mudança. E todo mundo está gritando dentro de si ou fora mesmo, está gritando socorro toda hora, né? Então, a ideia foi começou com socorro, tem um sócio, depois socorro, preciso de motivação. Quer dizer, na verdade, esse socorro é porque o mundo está mudando, né? De uma forma muito veloz e muito radical. Mas aí eu fico pensando, quer dizer, na verdade, apesar de todas as mudanças, veja bem, de uma sociedade muito primitiva e antiga, você, no caso, pôde absorver conhecimentos que podem ser aplicados nessa nova sociedade ultramoderna. Como é que foi essa passagem? Veja bem, uma sociedade primitiva, quer dizer, eu morei um tempo lá com eles estão no Paleolítico Inferior, como a gente teria vivido mais ou menos há 15 a 30 mil anos atrás, quer dizer, não descobriram nenhuma forma de habitação, nem forma de navegação, nem arco e flecha, nem propulsão. Os aborígenes australianos, para você ter uma ideia, são o povo primitivo mais primitivo dos primitivos contemporâneos. Eles são muito mais primitivos, por exemplo, que os índios brasileiros, né? O que a gente vê, por exemplo, que uma tribo nada mais é do que uma empresa. Tem aquele jogo de poder, tem aquela coisa toda, tem o sujeito que caça, tem o chefe que manda, tem a obediência à chefia, tem o clã, tem aquela coisa toda. Então, vou dar um exemplo, só para você entender bem. Na noite anterior a uma caçada, por exemplo, os aborígenes fazem uma dança, chamada assim, uma dança da caça. Metade do grupo faz o papel da caça, metade faz o papel de caçador. E eles nessa dança com aqueles bumerangues, um batendo no outro, para isso que eles usam, aquele didgeridoo, que é aquele negócio grande, e eles na verdade dançam, e o pessoal que faz o papel da caça imita a caça, e o pessoal que faz o papel de caçador imita caçador, e eles apreendem a caça, eles caçam durante a dança. Daí eles comemoram a caça. Daí eles fazem aquelas pinturas rupestres, aquelas pinturas de caverna, por isso que tem essas pinturas. Daí eles vão dormir, eles dividem a caça, tudo, e vão dormir. No dia seguinte, eles acreditam que vão apenas apanhar a caça que já caçaram na noite anterior. Ora, veja hoje numa empresa, o que é vender? Se não é você caçar alguém, se não é você, hoje a gente não fala muito de pré-venda, você tem que estudar o cliente antes, você tem que saber quem é ele. O que é aquela dança? É estudar um animal, é ver como é o hábito dele, é ver quem é do clã, para você pegar esse animal novo, né? É a mesma coisa que você tem que fazer hoje numa empresa, né? Você tem que ter esse drive de saber o que você está caçando, né? Que animal você está caçando, tem que ter foco, como a gente brinca. Então, por outro lado, eu fico pensando assim, as pessoas que compõem essa tribo, como as pessoas que compõem uma empresa, como é que tem que ser o comportamento delas? Pois é, veja bem, a tribo é uma coisa interessante porque muita gente imagina que o homem primitivo não tem individualidade, é um erro. O homem primitivo, ele tem uma individualidade muito forte, só que a individualidade dele está sempre em função do grupo. Se ele não tiver o grupo, né, a individualidade dele desaparece, não pode ser indivíduo sozinho, o ser humano é um ser gregário, não é verdade? Então, o que a gente vê hoje na empresa moderna? Está se falando o quê? No teamwork, né? Está se falando em trabalhos em grupo. Como é que se faz programas de qualidade se não é com trabalho em grupo, com participação, com envolvimento, com comprometimento? É isso que está acontecendo. E é exatamente o que o primitivo faz. E como o primitivo faz, como o homem primitivo faz. E outra coisa que ele tem muito é foco, o que falta hoje na empresa. Deixa eu contar uma historinha para você.
Na empresa, a gente não tem mais feito negócio de missão de empresa, porque missão de empresa virou tudo igual, você já viu? Quer dizer, tem empresa que diz, a minha missão é ter a preferência dos clientes em produtos e serviços, mas isso é uma obrigação de toda a empresa, não é verdade? Todo mundo sabe qual é a missão da empresa, é dar retorno para o acionista, é ter market share, é produtos de qualidade, etc. O que falta numa empresa é foco. Fico eu puxando para lá, você puxando para cá, eu achando que devia abrir filial no Nordeste, você achando que devia fabricar tal projeto, tal produto, outro fazer. Muito bem. Veja a história da caçada do emu. Eu, quando cheguei na tribo, eles falaram para mim que eu tinha que, vamos caçar emu. Emu é uma avestruz grande, que nem uma ema que você até monta, dentro dela tem muito na Austrália e Nova Zelândia, é uma ema. E daí eu fiquei incumbido de ver pegadas de emu. A pegada de emu é um Y, assim, é um negócio assim, a pegada do emu. E eu ia na frente do grupo de caçadores, lembre que eles já fizeram a dança do emu ontem à noite, tá? Nós fomos só pegar o emu. E eu tinha que ir na frente do grupo de caçadores, descobrir as pegadas do emu e chamar o grupo, falar, vem aqui, achei pegadas de emu, não sei o quê. E eles são exímios traçadores de pegada, eles sabem pela pegada quanto tempo faz que aquele animal passou para... Muito bem. Então eu ia na frente do grupo e via um monte de pegada e falava, achei pegada aqui, achei, vem. Eles vinham e falavam, emu, eu falava, gente, emu não é, canguru. Mas porque canguru é mais gostoso que emu. E eles falavam assim para mim, mas nós estamos caçando emu. Eu falei, eu sei, gente, mas canguru não é mais gostoso que emu? Falaram, mas nós estamos caçando emu, não estamos caçando canguru. E voltavam. Daí andava mais um pouco, eu falava, achei. Eles vinham correndo e falavam, cadê o emu? Eu falei, não é emu, é o wallaby, que é um canguruzinho pequenininho, que é muito mais gostoso que emu, que é muito mais gostoso. Que eles queriam. E eles falavam, mas nós estamos caçando emu. Olha, na quarta vez que eu parei a caçada e não era emu, eles fizeram eu sentar no chão. Jogaram o bumerangue, a lança, fizeram o desenho da pegada de emu, como se eu fosse um parvo ali que não entendesse, e eles falaram assim, nós estamos caçando emu. Se cada vez que você encontrar pegadas, parar a caçada, vai anoitecer, nós não vamos caçar nem emu, nem canguru, nem wallaby, nada. Né? Amanhã a gente vem caçar o seu canguru, outro dia a gente caça o seu, mas hoje nós estamos caçando emu. E daí, na verdade, teve acho que era o Sócrates, eles lá, né, que falou assim, e se a gente for atrás de pegadas de canguru e encontrar pegadas de emu, nós vamos caçar emu ou voltar a caçar o canguru? Eu falei, a gente decide, ele falou, anoitece. Então o que eu vejo? O aborígene sai caçar e traz a caça porque ele sabe o que ele está caçando. Veja uma reunião na empresa nossa. A gente começa a reunião caçando emu, termina marcando a próxima. Não é verdade? Porque não conseguiu chegar. Então essas coisas que você vê de atenção aos detalhes, de comprometimento, de follow-up, por exemplo, na tribo primitiva é muito forte. Porque qual é o estudo da tribo primitiva? É você pegar uma sociedade simples, que é mais fácil você entender. Porque uma sociedade primitiva tem tudo o que a nossa tem, só que a nossa é chamada complexa porque ela é maior, porque ela é mais complexa, mas você tem tudo numa pequena. A essência é tudo. Então você analisa, exatamente. Agora, essa coisa do foco, eu achei bastante interessante. Ela se aplica, inclusive, para a vida pessoal das pessoas, claro. Não é isso? Veja bem, eu sempre digo uma coisa, veja bem o seguinte. Eu tenho 2 filhos. Um filho, três filhos na verdade, mas um filho é bom em matemática e é ruim em português, né? Português, inglês, aquela coisa. Eu me lembro que eu pus esse menino em aula particular de matemática para passar de ano, né? Porque tem que passar de ano na escola. E pus também em aula particular de inglês, francês, nas línguas, no que ele era bom. E o pessoal dizia para mim, você é louco, você bota seu filho em aula particular do que ele já é bom, só tira 10, só tira... Eu falo, claro, nós temos que reforçar aquilo que a gente é bom. Senão eu vou ficar mais ou menos em matemática e mais ou menos no resto. Então você tem que ter foco também na sua vida. Porque se você não reforçar seus identificadores positivos, se você só der energia na sua negatividade, naquilo que você é ruim, você vai ficar mais ou menos em tudo. E a empresa às vezes é assim. Nós temos que descobrir, numa empresa, quais são os identificadores positivos do ponto de vista do cliente, da comunidade, do funcionário. E aí nós vamos reforçar, dar um reforço nos identificadores positivos, torná-los, esses pontos fortes, tão fortes, que a gente consiga, tornando-os tão fortes, tornar os fracos tão fracos que desapareçam.